Bom dia, povo. Bom dia. A paz para todos. Bom, a gente orou, né? Como sempre. E o pai falou, lógico. Tudo que se inicia não é para parar. Então a gente vai continuar dividindo a palavra da manhã com todos, sempre que o pai permitir. E hoje, depois das orações, a gente recebeu a palavra do pai aqui em Samuel, o livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Capítulo 17. Estamos aqui numa segunda-feira, com um dia bonito, limpo, depois da chuvona de ontem, né? Hoje é dia 16 de janeiro Isso. de 23. E começa assim o capítulo. Samuel era um profeta. Foi o profeta que ungiu Davi, né? Ungiu primeiro Saul, depois Davi. E aí, nesse capítulo diz assim: os filisteus reuniram o seu exército para a guerra em Socó de Judá e acamparam em Efes-damim, entre Azeca e Socó. Saul e os israelitas se reuniram e acamparam no vale de Elá, posicionando-se para a batalha contra os filisteus. Assim os filisteus e os israelitas se defrontaram em colinas opostas, tendo o vale entre eles. Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Não foi por vontade de Deus dar um rei para as pessoas. As pessoas aqui falaram: a gente quer um rei, nós queremos um rei, né? E aí Deus, porque antes de ter os reis, o povo só tinha os juízes, né? Para apurar as situações. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus para enfrentar as forças de Israel. Ele era um gigante que tinha 2,90 metros. Em hebraico, ele tinha 6 côvados e 1 palmo. O côvado media cerca de 45 centímetros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha que pesava cerca de 60 quilos. Em hebraico, 5.000 ciclos, né? Era um ciclo equivalia a 12 gramas. Tá comparando aqui. Ele usava caneleiras de bronze e trazia um dardo de bronze nas costas. A haste de sua lança era enorme, parecia com o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava cerca de 7 quilos e 200 gramas. Adiante dele caminhava seu escudeiro. A certa altura, Golias parou e gritou para os soldados israelitas: por que vocês estão em posição de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Vamos resolver essa questão. Eu representarei os filisteus e vocês escolherão um representante do exército de Saul para lutar comigo. Se o seu homem for capaz de lutar e matar-me, então nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu o matar, então vocês serão nossos escravos e nos servirão. Eu desafio hoje os exércitos de Israel. Mande um homem que venha lutar comigo. Quando Saul e o exército israelita ouviram esse desafio do filisteu, tremeram de medo. Davi era filho do Efrateu Jessé, membro da tribo de Judá, que vivia em Belém de Judá. Ele tinha 7 irmãos mais velhos do que ele. Jessé já era idoso no tempo em que Saul era rei.
Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro, já haviam se apresentado ao exército de Saul para combater os filisteus. Davi era o filho mais moço, era um menino ainda. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para ajudar o pai a cuidar das ovelhas. Durante 40 dias, 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, o gigante filisteu passava com arrogância diante dos exércitos de Israel. Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa a seus irmãos no acampamento esta porção de grãos torrados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos ao comandante deles. Veja como vão seus irmãos e traga-nos de volta alguma prova de que estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e o exército de Israel estão acampados no vale de Elá para enfrentar os filisteus. Assim Davi deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor e partiu bem cedo na manhã seguinte, levando os grãos, os pães e os queijos como Jessé mandou. Ele chegou ao acampamento bem na hora em que o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos e brados de guerra. Israel e os filisteus estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou o que ele trazia aos cuidados do guarda da bagagem e correu para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto Davi falava com seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o seu desafio costumeiro ao exército de Israel. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir amedrontados. Você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. E você ouviu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu a quem matar o gigante? Ele também lhe dará uma de suas filhas por esposa, e toda a sua família estará livre de pagar impostos. Davi falou com alguns homens que estavam ali para confirmar se era verdade o que diziam. O que ganhará o homem que matar esse filisteu e terminar com os insultos que ele faz a Israel? Davi perguntou a eles. E continuou: quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo? E todos repetiram a Davi o que haviam comentado anteriormente. Assim se fará ao homem que matar Golias. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falar com os soldados, ficou furioso e perguntou a ele: o que você anda fazendo por aqui? Você não devia estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei que você é um moleque presunçoso e conheço a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Respondeu Davi. Fiz apenas uma pergunta. E ele se dirigiu a outro soldado fazendo a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta dos homens. Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei Saul e o rei mandou chamá-lo. Não se preocupe por causa desse filisteu, Davi disse ao rei. O seu servo irá lutar contra ele. Imagina, um toquinho de gente, né? Menino ainda. Que eles achavam que era só um pastorzinho. Mal sabia como Deus já tinha preparado ele, né? E Saul respondeu: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você ainda é muito jovem. E ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Porém, Davi não desistiu da ideia. Seu servo toma conta das ovelhas de seu pai, disse ele.
quando aparece um leão ou um urso e pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. O seu servo já fez isso com leões e com ursos, e farei a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me salvou das garras do leão e do urso me salvará das mãos desse filisteu. Então, para as outras pessoas que estavam em volta, podiam achar esse menino é maluco, né? Mas ele tinha segurança que ia vencer, não só pela fé em Deus, não só pelo sentimento, mas também pela prática, o quanto Deus já tinha treinado ele, enviado o urso, enviado o leão e feito ele vencer, para ele, né, firmar a segurança dele. Por isso Saul consentiu e disse: tá bem, então vá, e que o Senhor esteja com você, né? Saul deu então a Davi sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Eu mal posso me mexer, pois não estou acostumado, exclamou Davi e tirou a armadura. Em seguida pegou seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e com a sua funda na mão começou a aproximar-se de Golias. O filisteu caminhava na direção de Davi e diante dele ia o moço que carregava o seu escudo. Golias caçoava de Davi e o desprezava, por ele ainda ser muito jovem, ruivo e de boa aparência. Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Gritava o gigante furioso. E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne para servir de comida às aves do céu e aos animais selvagens, berrava Golias. E Davi replicou: você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você insultou. Hoje mesmo o Senhor me dará a vitória sobre você, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E soldados filisteus mortos eu darei às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. E toda esta congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende de espadas ou lanças para obter vitória, porque a guerra é do Senhor e ele entregará você em nossas mãos. À medida que Golias se aproximava, Davi saiu correndo ao seu encontro para enfrentá-lo e, enfiando a mão na sua sacola, tirou uma pedra e arremessou-a com a funda, que era tipo um estilingue, gente. A pedra acertou bem na testa do filisteu, de tal modo que ficou encravada nela, e o gigante caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o gigante filisteu com uma funda e uma pedra. Sem uma espada na mão, derrubou-o e o matou. Davi correu para cima de Golias, fincou com os pés em cima dele, tirou a espada da bainha do gigante e o matou com ela. E depois cortou a cabeça dele, do jeitinho que ele falou. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, trataram de fugir. Então os homens de Israel e de Judá soltaram um grande grito de triunfo e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom.
E os cadáveres dos filisteus mortos ficaram espalhados pelo caminho de Sarim até Gate e Ecrom. Então os soldados israelitas voltaram da perseguição e levaram tudo quanto encontraram no acampamento dos filisteus. Davi pegou a cabeça de Golias e levou-a para Jerusalém, mas guardou em sua tenda as armas do filisteu. Quando Saul viu Davi sair para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, de que família vem este rapaz? Juro pela sua vida que não sei, meu senhor, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, o rei ordenou a Abner. Depois que Davi estava voltando após ter matado Golias, Abner levou à presença de Saul com a cabeça do filisteu ainda em suas mãos. Conte-me de quem você é filho, meu rapaz, Saul perguntou. E Davi respondeu: sou filho de seu servo Jessé, que mora em Belém. Preparação, né? Davi veio de Belém, Jesus também. É uma história que já foi tantas e tantas e tantas vezes contada, né? Mas que a gente precisa continuamente lembrar que isso aconteceu, que isso é possível, que muitas vezes a gente acha que o problema que a gente tem, muitos problemas que nós temos são enormes, gigantescos, muito maior do que a gente, muito mais forte. A gente não sabe nem por onde começar, né? Mas não são maiores do que Deus. E se a gente não tá sozinho, e se a gente tem consciência de que não tá sozinho, porque não estamos, né? Fica muito mais fácil de vencer, sabe? De ter essa convicção, essa segurança que Davi teve. Só que ele também não teve isso à toa, não. Foi uma construção, foi um processo, né? Ele desde criança ali cuidando das ovelhas e sem ninguém saber, acho que nem o pai dele sabia. Provavelmente os irmãos não sabiam, porque senão não tratariam ele daquele jeito, né? Não sabiam que ele já tinha enfrentado ursos e leões. E já pensou pegar um menino, uma criança, pegar um leão pela juba e dar com cajado no leão até o leão morrer, né? É só com a força de Deus mesmo. Então, a gente também não deve desprezar a força das crianças, dos jovens, né? O quanto a gente tem responsabilidade de compartilhar a palavra com eles, viver a palavra com eles, porque é uma força muito viva mesmo, né? Ontem mesmo a gente estava lendo Eclesiastes 12, né? Que fala sobre procurar a Deus, aproveitar para procurar a Deus na juventude. Depois que ficar velho é mais difícil, né? Que aí o seu discernimento já vai ficando atrofiado, né? A sua vontade de viver e o cansaço vai tomando conta. Os ouvidos não escutam mais, os olhos não enxergam mais, você perde um pouco o paladar, até subir uma escada já fica ofegante, mas tudo pode naquele que me fortalece. Exato. Né? Então, Deus já provou em todas as histórias, inclusive que o avançado da idade não impede daquela pessoa que foi abençoada por Deus para aquele fim, ter filhos. E não foi só um, foram alguns, né? Algumas histórias relatadas. Então, e destes filhos surgiram nações. Davi é uma dessas histórias, né? Onde um povo... Ele veio da linhagem de Abraão, né?
um povo que clamava por alguém que eles pudessem seguir, que protegesse eles, e por tanto pedirem, veio Saul, né? E depois que esse primeiro saiu da linha, né? E por várias vezes não seguiu a palavra que Deus tinha, ele foi substituído por Davi a pedido de Deus. E quem fez essa comunicação foi Samuel, né? E muito tempo antes de Davi assumir esse trono. Então eles andaram juntos, eles viveram juntos, e muitas vezes o ciúme, a inveja, até fez, não por uma vez, mas por algumas vezes, Saul tentar matar Davi. E Davi ele teve que lidar com essa questão dos ciúmes e da inveja, não só com Saul, mas desde pequeno com seus irmãos. Com os também. Irmãos. Muito semelhante à história de José. Né? Então nós, quando temos um chamado, a gente enfrenta esse tipo de resistência, principalmente dentro de casa. Sim, porque as pessoas, elas enxergam aquilo que você sempre foi, não aquilo que Deus te transformou. Para começar, né? E tudo bem, porque como a gente vê na história de Davi, tudo isso foi preparação. Né? Tudo isso serviu como degrau para ele alcançar o que ele precisava, fazer o que tinha que ser feito, porque da linhagem de Davi veio quem? Jesus, né? Então que nesse dia vocês e nós também possamos ver, né, os nossos problemas, os nossos desafios do ponto de vista de Davi, né? Como quem diz: ei, você não vai vencer não, você não vai ofender meu Deus. Você está falando com um servo do Deus vivo, não vou deixar isso barato. E se a gente e acredita ser filho de Deus, a gente tem que fazer como ele sempre escreve para nós: levanta a cabeça e age como meu filho. Age como tal, porque tudo que está na terra é meu e eu designo a quem eu capacitar. Quem ele quiser. É quem ele quiser. Certo? Então é isso, gente. Fiquem com Deus sempre. A paz para todos. Vivam a palavra. Amém. Amém.